Vamos iniciar o nosso módulo de segurança operacional no tocante aos conceitos iniciais, aos fundamentos que regem o conteúdo que está por vir. Primeiramente, pessoal, vamos aqui ao conceito de informação, onde nós temos que a informação é um ativo que, como qualquer outro ativo importante para os negócios, tem um valor para a organização e, consequentemente, precisa ser protegido. Então, esse conceito de ativo é um conceito muito visto, muito ressaltado nas normas ISO 27001 e ISO 27002. Então, você começa a observar que a informação começa a ter uma conceituação bem mais voltada ao ramo do negócio, à consecução dos objetivos que foram planejados e assim sucessivamente. Não deixa mais, não é mais aquele conceito frio, aquele conceito técnico que nós aprendemos, que é da proteção da confidencialidade, integridade e disponibilidade somente. Na verdade, você tem agora aliado a esse conceito técnico, esse conceito comercial, esse conceito negocial, esse conceito que reflete mais a realidade do negócio. Bom, pessoal, e dessa maneira, a gente precisa ter a sensibilidade de entender que a informação ela pode existir de várias formas. Por exemplo, ela pode existir no meio impresso ou no meio eletrônico, pode ser transmitida pelo correio, seja o correio convencional ou o correio eletrônico, mostrada em filmes ou falada em conversas. A informação ela tem várias maneiras, ela tem vários recipientes nos quais ela pode estar inserida. Mas, independentemente de qual seja a forma apresentada, independentemente de qual seja o meio através do qual a informação é compartilhada ou armazenada, é fundamental que ela seja sempre protegida e protegida de forma adequada. Isso é que é importante a gente perceber. E como é que a gente vai fazer aí essa proteção? Então, a proteção da informação, ela se refere às ameaças ligadas a fatores tecnológicos e não tecnológicos, ou seja, não é obrigado eu garantir segurança à informação somente através de meios tecnológicos, como é natural que nós pensemos por sermos da área de TI. É importante você perceber também que a continuidade dos negócios deve ser garantida, minimizando possíveis danos e maximizando o retorno sobre investimentos e as oportunidades de negócio. Então, você observa aí que essa proteção da informação, esse viés aí que foi dado pela ISO 27001, que é uma norma brasileira referente ao assunto, e esse assunto ele começa a ser tratado cada vez mais de forma que interesse aos negócios e perdendo um pouquinho aquele viés eminentemente técnico. Você agora tem que associar as duas coisas. É a proteção técnica, que seria aquela confidencialidade, integridade e disponibilidade, e também a proteção que garante que os negócios sejam continuados. Essa é que é a grande ideia, que é a grande adição que nós temos que fazer nos dias de hoje. Bom, seguindo adiante aqui no nosso conteúdo, vamos falar do primeiro alicerce aí de proteção da nossa informação. A confidencialidade, ela pode ser lida de duas formas, e aí é importante que você perceba. Você pode ter a proteção contra a exposição não autorizada, ou de outra forma, você pode ter também o acesso somente por pessoas autorizadas. É importante você perceber que existem aí duas maneiras de você conceituar o mesmo elemento. Essa confidencialidade aí, pessoal, é importante a gente perceber que ela engloba tanto os dados estacionados como também os dados em trânsito, os dados que estão fluindo de uma entidade originária a uma entidade destinatária. Então, essa confidencialidade tem que ser preservada, até porque não é sempre uma pessoa que gera a informação, nem sempre é uma pessoa que recebe a informação. Você pode ter um sistema computacional como originador e você pode ter outro sistema computacional como receptor daquela informação. Então, o termo entidade ele termina se adaptando bem mais. Outra coisa que é importante a gente perceber é que o simples conhecimento da existência da informação, ou seja, a inferência do conteúdo através da análise de tráfego, mesmo que esse tráfego esteja criptografado, ele afeta a confidencialidade. Então, só o fato de você saber que existe uma informação fluindo de uma entidade A para uma entidade B, você consegue perceber que a confidencialidade ela foi violada, em menor grau, mas ela foi violada sim. E a destruição da mensagem ela não viola a confidencialidade, mas sim a integridade e a disponibilidade. Por exemplo, imagine que você tem um arquivo gravado de forma criptografada, gravado de forma confidencial no seu disco, e esse disco, porventura, foi perdido, ele foi acessado por alguém. Mas, na verdade, o que você vai ter ali é que a integridade vai ser prejudicada, sim, o arquivo foi destruído, não existe mais.
e que a disponibilidade também foi afetada, porque as pessoas que teriam acesso legítimo àquele arquivo passam agora a não ter mais esse tipo de acesso. Então, vamos prestar atenção que a destruição da mensagem é um dos elementos aí que não viola a confidencialidade, viola a integridade e a disponibilidade, ok? Seguindo adiante aí, pessoal, na nossa parte conceitual, vamos para os conceitos aí de integridade. A integridade é aquela característica que é protegida contra a modificação não autorizada, ou dita de outra forma, é a modificação somente pelas partes autorizadas. Então, não é o fato de você não mexer. Claro, você pode mexer em um arquivo, você pode mexer em uma determinada informação, com certeza, desde que essa modificação, desde que essa alteração seja feita de forma autorizada. Essa integridade, assim como a confidencialidade, engloba as informações em trânsito ou as informações estacionadas. A proteção, mais uma vez, se dá contra entidades não autorizadas. E a modificação, gente, como eu acabei de falar para vocês, ela pode até ocorrer, mas ela tem que ocorrer de forma autorizada. Pode ser também que não ocorra, mas se ela vier a ocorrer, tem que ser de forma autorizada. Então, atitudes que caracterizam um ataque à integridade, uma violação da integridade, a escrita, a modificação, o apagamento, tudo isso fere esse conceito que nós estamos vendo aí. Seguindo adiante, vamos falar agora do conceito de disponibilidade, né? Disponibilidade. E aí é importante você ligar o seu sentido alerta, né? Porque a disponibilidade, nós vamos ver aqui, que ela se parece muito com o conceito de confidencialidade. E geralmente as bancas tendem a dar rasteira no candidato em função disso aí. Então, a primeira característica que a gente tem que perceber, pessoal, é que no conceito de disponibilidade, nós temos aí que o acesso passa a ser disponível às entidades autorizadas sempre que necessário. Observe o seguinte, até aqui, ó, o conceito é igual. Até aqui, até onde vocês estão vendo aí, o conceito é igual. A partir do momento que você especializa esse conceito, você adiciona essa parte final, você transforma o que era confidencialidade em disponibilidade. Então, presta muita atenção, porque é aí que geralmente as bancas tendem a dar a rasteira. Ou seja, você tem que se ligar que a disponibilidade ela é bem parecida com a confidencialidade, mas não é a mesma coisa. Esse daí, pessoal, esse fundamento da disponibilidade é um fundamento não garantido pela criptografia. Ele pode se referir tanto aos ativos, quanto também às informações, a disponibilidade de ativos, como também a disponibilidade de informações. Necessita basicamente de meios redundantes e de técnicas de alta disponibilidade para que você mantenha a sua garantia. É um conceito facilmente confundível com o de confidencialidade. Pelo amor de Deus, cuidado. Então, vamos olhar aqui o seguinte, ó, vamos prestar atenção aqui. Vou colocar o outro slide, né? Para que você perceba. Eu coloco aqui embaixo, gente, o outro slide onde eu tenho aí o conceito de confidencialidade. Observe que eles são muito parecidos, mas não são a mesma coisa. E, geralmente, você no concurso vai errar porque ou você leu rápido ou porque você não se atentou a essa diferençazinha. Daqui a pouco faremos alguns exercícios onde ressaltaremos a importância da internalização desses conceitos, tá? Bom, seguindo adiante aí na nossa jornada, temos também o conceito de autenticidade. O que vem a ser o conceito de autenticidade? É quando você tem aí um remetente ou destinatário devem ser corretamente identificados, ou seja, a autenticação é uma afirmação. Eu digo quem eu sou e o sistema, de alguma maneira, ele vai garantir que aquela afirmação que eu fiz sobre mim mesmo é autêntica. O que diz respeito a essas modalidades de autenticidade, nós temos aí a autenticidade da origem dos dados e da entidade par. E alguns sistemas e protocolos garantem também a autenticidade mútua, mas isso não é obrigatório. Por exemplo, em alguns sites bancários, quando você faz aquele processo de login, o banco ele tende a garantir que você realmente seja quem você diz ser. Mas você em nenhum momento autenticou que o banco é quem realmente ele diz ser. Quer dizer, é uma autenticação parcial, somente um dos lados está se autenticando. Você pode ter situações onde os dois lados se autenticam, mas isso não é obrigatório, ele é apenas opcional. Você tem aqui um tipo de ataque, né, contra a autenticidade, é aquele ataque de spoofing, né, que nós vamos ver aí num outro momento, que trabalharemos juntos, mas é um tipo de ataque contra a autenticação, onde você falsifica, você forja a identidade de quem está se comunicando. E esse aí vai ferir realmente o pilar da autenticidade. Obviamente que essa autenticidade aí pode ser tanto de um sistema, como também de uma pessoa.
Outro tipo de conceito relacionado aí com a proteção da segurança é a questão da irretratabilidade e do não repúdio. Na irretratabilidade e no não repúdio, pessoal, nós temos aí que a proteção contra a negação do envio ou da recepção de determinada informação. Ou seja, os meios envolvidos naquele contexto garantem que, se você foi a pessoa geradora da informação, você não se furte da responsabilidade. Ou se você foi a destinatária daquela informação, que você não diga que não recebeu. Obviamente que a criptografia ela está muito relacionada com esse tipo de conceito e não tem como, no caso da criptografia assimétrica, coisa que nós veremos no outro curso, você vai entender que na criptografia assimétrica não tem como. Se aquela informação foi produzida, ela não teria como ser produzida de outra forma, senão por mim. Na origem, né, gente, a irretratabilidade ela pode ser garantida com a assinatura digital. Já no destino, ela pode ser garantida com a confirmação de leitura de e-mails ou de técnicas afins, que garantem que a informação realmente chegou ou que foi lida. É importante você perceber que isso existe muito naquelas confirmações de leituras de e-mails. É importante a gente perceber aí, sempre, né, que você vai fazer essa leitura desse material, você fazer analogias com o sistema tradicional que você já conhece, né? Essa é uma técnica muito boa de construção de conhecimentos. Então, vamos fazer uma analogia com o aviso de recebimento dos correios e emissão de nota fiscal. Geralmente, você já dá ali, né, assina um documento dizendo que recebeu a primeira via, ou no sistema dos correios, você tem aquele esquema onde você dá o aviso de resposta, né, garantindo que a informação realmente chegou até você. Bom, não existe ainda, gente, um mecanismo único que implemente todos os serviços citados, como nós já vimos, ou seja, confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e retratabilidade. O que existe é um conjunto de técnicas que tenta garantir essa quantidade de informações, essa quantidade de garantias à segurança da informação. Existe ainda conceitos que extrapolam esses que nós acabamos de ver, que é o conceito de legalidade, que é justamente a conformidade com a lei. Existe ainda o conceito de fiabilidade, que seria, na verdade, o somatório de todos esses elementos aí, né? Seria o conjunto dessa obra. Mas, basicamente, é isso que a gente tem que perceber. E outra, ao passo que a irretratabilidade ela é uma negação, a autenticidade é uma, né, ela está relacionada a uma afirmação, ou seja, aqui eu estou proibido de negar. Na irretratabilidade, o que se objetiva a garantir é que eu não negue alguma coisa. Nem eu negue que fui eu que construí, nem você negue que você recebeu. Já na autenticidade, eu garanto que eu sou quem eu afirmo ser, ou seja, é uma afirmação. Do outro lado, né, você garanta, você autentique que a entidade par com quem você se comunica é uma entidade que realmente é legítima, é com quem você realmente intencionou conversar desde o começo. Seguindo adiante aí, vamos agora ao fluxo da informação. Então, esse é o nosso diagrama, né, o nosso contexto principal, onde você tem, de um lado, a origem, do outro lado, você tem o destino, e entre eles você tem uma informação trafegando. Entretanto, percebam que a informação parte da origem e chega ao destino de forma íntegra, de forma correta. E chega, né? E o importante é que chega. Então, a partir do momento que você tem algumas anomalias nesse trajeto, você começa a se deparar com algumas violações daqueles princípios que ainda há pouco nós conversamos. Por exemplo, quando você tem a interceptação, você tem um atacante que se insere entre a origem e o destino, recebe essa informação, entretanto, ele não interfere na mesma, ele não modifica, ele não altera e deixa que essa informação flua para o destino. Então, você tem que, na interceptação, é um tipo de ataque passivo, onde você visa, né, ou o atacante visa a obtenção da informação através da leitura, e isso aí vai ser um ataque à confidencialidade apenas, e você tem como solução aí medidas preventivas, né, você evitar que nesse trajeto alguém se infiltre, alguém grampeie a comunicação. E aí a interceptação vai acontecer aonde a entidade não autorizada ganha acesso a um recurso, atacando aí o que nós falamos como a confidencialidade. Grandes exemplos aí, gente, seriam a análise de tráfego, os grampos de linhas de comunicação e etc, né? Tudo aquilo que viole a confidencialidade de forma ampla. Vamos agora ao próximo conceito, onde nós conversaremos sobre a interrupção do serviço, né? A interrupção da comunicação. Então, na interrupção, pessoal, nós temos aí que a ideia é você interromper o fluxo. Então, você está aqui diante de um ataque ativo, onde o objetivo é criar, é modificar ou interromper um fluxo de informações, e a solução são medidas de detecção. Você precisa detectar que a informação não chegou no destino.
Você precisa detectar que essa informação foi interrompida. Nesse caso aí, o recurso se torna indisponível e você tem um ataque à disponibilidade. Por exemplo, aí, a destruição de um hardware, o corte de uma linha de comunicação, o desplugamento de um cabo de rede. O destino nunca vai receber a mensagem não estará mais disponível à entidade que deveria ter acesso desde o início. Então, nós temos aí um ataque à disponibilidade. Outra forma da gente perceber uma alteração seria nas ações relacionadas com a modificação da informação. Então, na modificação, a entidade não autorizada ganha acesso a um recurso e o modifica, né? Se caracterizando, se tornando um ataque direto à integridade. Por exemplo, aí, mudanças de valores no arquivo, reordenação de mensagens para a obtenção de um efeito indesejado e outras coisas afins. Observe que essa informação que chega até o atacante é diferente dessa outra informação que segue até o destinatário. É importante a gente perceber que aí sim houve a modificação. Por isso que eu coloquei a informação linha, né? A informação linha, indicando que é uma informação diferente da primeira. E nós temos aí, gente, por fim, a questão aí da fabricação da informação. Ou seja, o atacante, a entidade não autorizada, insere objetos no sistema e ele termina se passando pela origem. A origem não tem nem ciência que enviou aquilo, mas o atacante tenta fazer as suas vezes. Por exemplo, a inserção de mensagens maliciosas na rede, a adição de registros no arquivo, etc. E é isso, né, pessoal? Nessa fase inicial, nós lançamos aí os conceitos básicos, os conceitos de confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e retratabilidade, e mostramos aqui cenários onde a informação parte de uma origem, com o intuito de chegar no destino, mas existem situações adversas que acontecem no meio do caminho que terminam prejudicando um desses conceitos. Então, é importante você internalizar isso aqui. Isso vai ser a base de resolução de várias questões e daqui a pouco vocês verão a importância disso no cérebro do candidato que deseja ter um desempenho satisfatório nas provas. Até porque, pessoal, o que vem acontecendo é que esses conceitos se repetem. E quando um conceito se repete numa prova, quando a cobrança se repete, é sinal de que ainda existem muitos deslizes. Não se enganem, as bancas têm gráficos, né, têm um esquema de aferição da eficácia daquele tipo de questão. E se isso vem caindo constantemente, é sinal de que isso é importante, de que isso desqualifica muita gente e muita gente boa. Você, como candidato, tem que se preparar para isso aí e não ser levado por um impulso de leitura rápida ou de não observar as palavras-chave na hora de você resolver a questão. Então, presta muito bem atenção, daqui a pouco nós faremos alguns exercícios para fixarmos esse conteúdo.